Seja muito bem-vindo ao nosso curso de SQL e hoje teremos a aula 3, onde nós vamos falar sobre modelagem de dados. O que vamos aprender? Nós vamos falar sobre modelagem, sobre o modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico. Aí nós vamos começar a modelar o nosso banco de dados e vamos criar nossas primeiras tabelas. Bom, o que é modelagem de dados? É um processo de levantamento, análise, categorização, exploração de todos os dados e tipos de informações. Os modelos de dados são ferramentas que nos permitem demonstrar como as estruturas de dados que darão suporte a um sistema serão construídas. E é uma parte importante do desenho de um sistema. Quais as vantagens da modelagem de dados? Explicar as características de funcionamento e comportamento de um software que será criado, facilitar o entendimento do software que será desenvolvido, apresentar as características principais, evitando erros de programação, projeto e de funcionamento. A gente vai demonstrar os relacionamentos que pretendemos estabelecer e como os dados estão organizados. Vamos falar agora um pouquinho sobre o modelo conceitual. É a primeira fase da modelagem. E com ela a gente representa o mundo real por meio de uma visão bem simplificada dos dados e dos seus relacionamentos. É independente do SGDB. O foco é discutir os aspectos de negócio e não a tecnologia, ok? São mais fáceis de compreender, pois não há a limitação ou aplicação de tecnologia específica, ok? E avançando um pouco mais no modelo conceitual, nós temos um exemplo aqui que seria um cadastro de clientes de uma loja. Então, quais são os dados necessários? Bom, eu quero o nome do cliente, o tipo de cliente, se ele é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, o endereço do cliente, aí eu vou armazenar o estado, cidade, logradouro e bairro, as formas de contatos com esse cliente, telefones e e-mail. Agora, nessa próxima etapa, eu vou apresentar para vocês como a gente pode representar um modelo conceitual. Então, a gente tem lá uma entidade de clientes que possui telefone. Então, a gente tem um cliente pode possuir N números de telefone. Então, aqui ele pode ter um telefone residencial, um telefone comercial, um celular particular, um celular corporativo. Então, para cada cliente, nós teremos muitos telefones, ou um ou mais telefones, ok? Vamos agora falar sobre o modelo lógico. Ele possui conceitos que os usuários conseguem entender, está próximo do modelo físico do banco de dados. Nesse nível, o modelo é independente do SGDB. Descreve como os dados serão armazenados no banco de dados e definimos os relacionamentos entre as tabelas. Agora nós vamos ver um exemplo de um modelo lógico. Bom, então aqui eu tenho a tabela de clientes, onde eu tenho a chave primária, definida como ID do cliente. Depois eu tenho os campos nome, logradouro, cidade, bairro, CEP e o estado. E logo mais eu tenho a tabela de telefone, aonde eu vou colocar o código do cliente, representando ele como uma chave estrangeira, né? O tipo e o número. E aí eu faço a ligação do tipo de relacionamento, ok? Este é um exemplo do modelo lógico e percebe-se que qualquer pessoa pode entender o que está acontecendo nesse modelo lógico. Agora nós vamos avançar mais um pouco e vamos falar sobre o modelo físico. O modelo físico ele é derivado do modelo lógico, né? E detalhamos os componentes de estruturas físicas do banco de dados, como as tabelas, os campos, os tipos de dados e as restrições. Agora eu vou dar um exemplo de como seria uma representação do modelo físico, ok? Então, nós temos a tabela cliente e reparem que ela tem os mesmos campos do modelo lógico. Esse é o nosso objetivo. O modelo físico é derivado do modelo lógico. Então, o que nós acrescentamos aqui? Nós acrescentamos aqui mais duas colunas, onde eu vou falar o tipo de dados, né? Então, o cliente vai ser o tipo inteiro, o nome vai ser do tipo de caracteres, e ele vai ter 50 posições. Então, assim sucessivamente, até o CEP, que eu vou ter caracteres em 9 posições, e o estado de caracteres em 2 posições. Do outro lado,
Eu tenho a tabela de telefone do mesmo modelo. Ela não alterou nada, apenas acrescentamos as duas colunas nas quais eu digo que tipo de campo é, qual que é o tipo de dado que vai ser armazenado nesse campo. Então, o ID do cliente é inteiro, o tipo é caracteres de 20. Esse tipo, o que que eu vou representar aqui? Eu poderia ter telefone celular corporativo, telefone fixo, celular particular, e depois o número, que é inteiro. E depois o relacionamento entre as tabelas. Bom, um pouquinho mais sobre o modelo físico, né? O modelo físico ele pode ser construído de um código SQL para a criação de objetos no banco de dados. Então, aqui reparem que nós temos como seria a criação dessas tabelas que nós apresentamos utilizando o código SQL, ok? Então, repare que nós temos a tabela de clientes. O que que diferencia? Aqui nós já estamos aplicando, né? A hora que nós executarmos esse código lá no nosso sistema de gerenciador de banco de dados, nós vamos conseguir criar as tabelas. Então, nesse ponto, nós estamos criando a tabela de clientes, onde nós vamos falar que o ID do cliente é do tipo integer, ele não aceita nulos e ele é auto-incremente. O campo nome, ele é do tipo varchar 50 e ele também não aceita nulo. E assim até o final. Vale ressaltar um detalhe que neste código eu coloquei a chave primária. Então eu representei lá como primary key e setei o campo da tabela. A mesma coisa para criar a tabela de telefone. Campo ID do cliente, integer not null. Repare na última linha do código SQL, onde vocês podem ver que eu estou inserindo a instrução para criar a chave estrangeira. Então, foreign key, ID do cliente, references, cliente, né, que é a tabela de cliente, e o campo, ID do cliente. Okay? Este, então, é o modelo. Vamos agora fazer um pouco da prática e vamos começar a criar as nossas primeiras tabelas do nosso software do PGAdmin, onde nós vamos criar o modelo de dados físico e depois nós vamos aplicá-lo ao banco de dados que nós vamos criar, ok? Vamos agora à parte prática da nossa aula. Então, meu objetivo aqui é mostrar para vocês como que a gente vai criar esses bancos de dados, como é que nós vamos desenvolver as tabelas e ganhar produtividade. Escrever lá no console é uma coisa bem interessante, você vai praticar o Create Table, mas no seu dia a dia, né, você vai acabar improdutivo criando os códigos lá. Então, utilizando as ferramentas e os recursos que nós temos, nós vamos ganhar em produtividade, você vai ser muito mais objetivo no seu dia a dia. Então, vamos lá. Para isso, abra o PGAdmin, basta clicar em iniciar e clicar no PGAdmin. Quem estiver usando Linux, clique no iniciar e localize lá digitando PGAdmin, também vai funcionar. Quando você abrir pela primeira vez o PGAdmin, ele vai te pedir para você setar o password master. Então você pode pôr um password de sua preferência. Aqui para fins didáticos eu vou usar apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Mas lembrando, toda e qualquer senha deve seguir os padrões de segurança. Sempre utilize letras maiúsculas, caracteres especiais e nunca utilize parte do seu nome e data de nascimento, ok? Vamos lá? Nesse momento nós vamos acessar o nosso servidor de banco de dados. Clique neste botão, ele vai pedir a senha que nós definimos lá no início, na primeira instalação do banco de dados. Eu vou usar minha senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é para fins didáticos, ok? Pronto, nós já estamos aí conectados ao servidor do banco de dados. E nesta tela nós podemos ver diversas informações, como as sessões ativas, transações por segundo, linhas que são inseridas, linhas saindo, bloqueios de entrada e saída e diversas outras informações que nós vamos estudando aí ao longo do nosso curso. Né? Nós vamos passar por cada etapa, nós vamos fazer testes de estresse nesse banco de dados aí para que a gente possa ter uma noção de como é inserir diversas linhas e monitorar esses inserts. Bom, agora vamos criar nossa primeira base de dados. Nós não vamos mexer na base Postgres, então para isso recolha ela e deixa ela aí.
Ela é a base principal do Postgres. Ok? Para isso, para criar nossa primeira base de dados, vamos clicar com o botão direito em cima de Database, Create Database. Vamos dar um nome para esse nosso banco de dados. Então vamos lá como curso SQL. Okay? Deixo o owner como Postgres, apenas para fins didáticos, ok? Eu vou selecionar em code o TF8. Como este banco de dados é para fins didáticos, eu não vou me preocupar com essas informações nesse momento. Segurança, parâmetros, esquemas avançados. Aqui nós vamos poder ver qual é o comando SQL que ele está utilizando para criar essa base de dados. Então ele está usando o create database, curso SQL, colocando o owner como Postgres, setando um encode para o TF8, connection limit -1. Clique em Save e o Postgres vai criar a nossa primeira base de dados para o nosso curso. Aguarde até que a criação da base de dados seja concluída. Pronto. Nossa base de dados para o curso está concluída. Agora nós vamos acessar aqui Tools, ERD Tools. Essa ferramenta vai nos permitir criar uma modelagem de dados visual, aquele modelo lógico, modelo físico lá. Então, para isso, vamos criar a nossa primeira tabela. Vamos lá. Clique aqui no botãozinho de mais e vamos dar um nome para a nossa primeira tabela. Eu vou chamá-la de Tab Empresa. O esquema eu vou deixar no Public. Columns. Vou clicar aqui no botãozinho de mais. Clicar aqui em ID Empresa. O Data Type. Eu vou selecionar ele aqui como serial. Porque eu estou usando este campo, esse Data Type como serial. Este campo como serial. Porque ele vai ser auto-incrementado automaticamente. Então, quando você precisa de um campo auto-increment no post, existem algumas outras formas de serem feitos. Para este primeiro momento, nós vamos utilizar o campo do tipo serial. Eu vou setar que ele é not null e que ele é um campo de chave primária. Vou clicar no botãozinho de mais novamente e vou adicionar aqui um novo campo chamado razão social. E vou clicar e vou selecionar o data type como varchar. Character var. Vou falar que esse campo também é not null. Vou criar mais um campo, onde eu vou colocar nome fantasia. Eu esqueci de colocar o tamanho dos campos, então aqui em precisão eu vou colocar esse campo aqui como 80 caracteres e este também como 80 caracteres. Vou falar que o campo nome fantasia também não pode ser null e vou adicionar mais um campo pedindo o CNPJ dessa empresa. Eu vou colocar ele como caractere var. Vou setar a precisão dele ou a quantidade de caracteres que eu vou armazenar para 20. Vou marcar como not null. Ok. Vou colocar mais um campo aqui. Esse campo vai se chamar inscrição estadual. IE. Também vou colocá-lo ele aqui como... E vou colocá-lo também como 20. Por que eu estou utilizando esses campos como caracteres neste momento? Eu quero mostrar para
vocês nesse curso algum, alguns problemas que nós podemos resolver lá. Eu vou causar alguns problemas, vou mostrar como que nós consertamos. Então, para este módulo, vamos seguir esse modelinho e aí nós vamos ver o problema que nós vamos causar e aí nós vamos saber como resolvê-lo. Agora nós vamos adicionar aqui o logradouro. Também um campo intervalo. Este também você está com 80. Mais um campo. Ele vai se chamar bairro. Também vou colocar para 80. Vou criar o campo cidade. Também vou setar para 80. Vou colocar o campo estado. Dois. Quando avançarmos nas próximas etapas do nosso curso, eu vou fazer algumas modificações nessa tabela. Neste primeiro momento, nós vamos criar as tabelas apenas com esses campos e depois nós vamos fazendo atualizações nela, criando novas versões, melhorando a sua normalização. Clique em Save. Vou criar uma nova tabela. Vou chamá-la de Tab Filial. Vou adicionar as colunas. Clico em Mais. Vou clicar aqui e adicionar ID Filial. Vou selecionar o data type como serial. Vou falar que ele é not null e que ele é uma chave primária. Vou clicar aqui novamente no sinal de mais. Vou adicionar aqui o campo ID empresa. Vou selecionar aqui integer. Vou setá-lo como not null. Vou criar mais um campo. Razão social. Intervarim. Setar a sua precisão para 80. Not null. Vou novamente digitar no outro campo. Nome de fantasia. Oitenta. Novamente. Not null. Vou criar aqui o campo CNPJ. Também como caractere var de 20, setando not null. Novamente, IE, que é a inscrição estadual. Caractere var de 20 novamente. Ok. Vamos clicar em salvar. Já temos nossas duas tabelas prontas aqui. Eu vou alinhá-las. A tabela de empresa e a nossa tabela de filial. Clicando aqui no olhinho, ela fica mais simples. Então, nós podemos ver aqui, ó, que aqui estava lá como no slide do modelo lógico.
Então aqui, ó, quando eu clicar aqui para mostrar, eu vou ter todos os dados que estava lá quando a gente apresentou o modelo físico. Agora nós vamos fazer um relacionamento entre as tabelas. Vou clicar no relacionamento 1M, nesse botão aqui, e ele vai me apresentar esse novo formulário. Eu vou selecionar a coluna ID empresa, vou referenciar a tabela de empresa e qual a coluna que eu vou querer da tabela de empresa? Eu vou querer a coluna de chave primária ID empresa. Vou clicar em Save. Ok. Nosso relacionamento de um para muitos está criado. Este é o nosso primeiro exemplo de como criar tabelas e bancos de dados utilizando o PGAdmin. Okay? Nos próximos vídeos, eu pretendo acelerar esse processo de criação de tabelas e eu vou trazer o modelo pronto e deixar para que vocês apenas importem para que a gente possa continuar com as sequências, ok? Bom, agora pensando um pouco mais a fundo na modelagem, nós podemos começar a criar e desenhar outras entidades, as quais o modelo vai ficando mais estruturado e nós vamos ter mais relacionamento. Para nosso novo modelo, eu vou adicionar mais uma tabela, a qual eu vou chamá-la de tab estados. Vou clicar em public, colunas. Eu vou adicionar aqui um campo, vai chamar id estado. O data type vai ser serial. Vou falar que ele é not null e primary key. Vou adicionar mais uma linha e vou colocar aqui nome. Vou selecionar aqui character var. Vou adicionar ele aqui como 80 posições para assumir um padrão, ok? Vou colocar como not null. Vou adicionar mais um campo. Ele vai se chamar sigla. E aqui eu vou setá-lo como character var. E vou assumir como 2 posições. Ok? Clico em Save. Mais uma tabela está criada. Agora vamos para a próxima tabela. Nós vamos chamá-la de tab cidades. Vou clicar em colunas, adicionar o ID cidade. Vou setar o data type para serial, not null e primary key. Vou digitar aqui o nome da cidade, data type, character var. Vou assumir também com 80 caracteres. Not null. Vou clicar aqui e adicionar mais um novo campo. Vou colocar o código do IBGE. Vou colocar ele como numérico. Então, integer. Vou adicionar um novo campo. ID estado. Vou colocá-lo como integer. Vou falar que ele é not null. Vou clicar em Save. Mais uma tabela do nosso banco de dados está criada. Agora, eu vou criar o relacionamento entre as tabelas cidade e a tabela estado. Vou clicar na tabela cidade. Vou clicar aqui em relacionamento 1M, ou que seja, 1 para muitos. Então, quer dizer que um estado pode ter N cidades. Então, qual que é o campo? ID estado. Qual que é a tabela a qual eu vou referenciar? Eu vou chamar a tabela
tab estados. Vou clicar na coluna de referência e pegar o ID do estado. Vou clicar em Save. Pronto. Mais um relacionamento na nossa tabela está criado. Agora, eu vou voltar na tabela de filiais e vou adicionar mais alguns campos e também fazer referência à tabela de cidade. Ok? Vou clicar 2 vezes na tabela de filial. A tela volta a aparecer. Vou clicar em colunas e vou adicionar mais alguns campos nessa tabela. Primeiro eu vou adicionar o logradouro. Intervalinho. Vou colocar 80 caracteres. Vou adicionar o bairro. Intervalinho. 80 caracteres. Vou adicionar aqui o campo cidade. Ele vai ser um campo do tipo inteiro. Okay? Vou clicar em Save. Agora, eu vou criar o relacionamento entre a tabela filial e a tabela cidades. Vou clicar aqui na tabela de filial novamente, clicar no botão 1M, onde eu vou criar um registro de 1 para muitos, onde uma cidade pode ter muitas filiais. Então, seleciono a coluna, ID da cidade, seleciono a tabela a qual eu vou fazer referência, vou pegar a tabela cidades e vou referenciar a coluna ID da cidade. Pronto. Mais um relacionamento já está criado. Vocês devem estar se perguntando por que eu não coloquei o ID do estado. Como o nosso objetivo aqui é aprender o SQL num nível mais avançado, nós vamos aprender a fazer joins para trazer esses dados de forma que eu vou selecionar o campo da cidade e depois o campo do estado, ok? Outra coisa que vocês devem estar se perguntando é por que eu não referenciei a tabela de empresa, a tabela de cidades lá na tabela de empresa. Esse também é um objetivo que eu tenho no curso. Eu pretendo simular alguns erros e para isso eu vou mostrar como esses erros acontecem e depois eu vou trazer esses erros e vou consertá-los para que a gente possa aprender a melhor maneira de se desenvolver o banco de dados, ok? Eu vou clicar em salvar para que não tenhamos problemas de perder o nosso modelo. Vocês podem escolher a pasta de sua preferência. Eu vou clicar aqui na minha pasta Documentos e vou aqui adicionar o nome. Modelagem underline dados. E eu vou clicar em Create. Pronto, nosso modelo já está salvo. A partir de agora nós vamos criar essas tabelas no banco de dados, ok? Para isso basta clicar nesse botão. E ele vai gerar todas as instruções prontas. Então, como vocês podem ver, nós somos muito mais produtivos do que se nós ficássemos digitando todos esses campos e todos esses comandos lá no nosso console. Isso é ganho de produtividade. Vou clicar aqui no botão que tem um símbolo do play para executar e criar essas tabelas no banco de dados. Clicando, bom, vocês podem ver que essas tabelas já foram criadas. Vou abrir aqui em esquemas, public, e vou clicar aqui em tables. Pronto, todas as nossas tabelas estão criadas. Esse era o objetivo dessa aula de hoje, fazer umas aulas práticas e criar algumas tabelas para que possamos inserir dados. Não se preocupe, nas próximas aulas eu vou trazer os dados prontos, nós vamos praticar os inserts, updates, delete, e aí nós vamos dar uma carga inicial nessas tabelas e também vamos criar novas tabelas para que nós possamos dar continuidade no nosso curso e criar as instruções SQL de select, de insert, update e delete. Okay? Obrigado e até a próxima aula.